Esse gráfico mostra o número de processos movidos por multinacionais contra os países onde elas atuam. E observando atentamente, é possível notar um padrão. Em 1997, após a crise financeira asiática, a quantidade de ações desse tipo disparou em tribunais de arbitragem. O mesmo ocorreu em 2001 e 2002, depois da crise argentina. E em 2007, na crise dos subprimes estadunidenses. Não é uma coincidência. Nas últimas décadas, empresas multinacionais vêm se aproveitando de momentos de crise para potencializar seus lucros às custas de governos locais. E agora, ao que tudo indica, esse ciclo deve se intensificar, mais uma vez. Todos Juntos contra el COVID es el nombre del convenio que se ha firmado este día entre el sector público y el sector privado. En México, Andrés Manuel López Obrador anunció la unificación del Sistema Nacional de Salud junto a los hospitales privados. Suspender los aumentos de tarifas de la telefonía celular, de la telefonía fija, de la internet al hogar y de la televisión paga. Acordos que permitem que investidores privados processem governos ao sentirem seus lucros ameaçados por políticas públicas são conhecidos como ISDS. O mecanismo foi introduzido na América Latina nos anos 90, quando se intensificou a formação de tratados de livre comércio na região. De lá para cá, cerca de 22 bilhões de dólares foram pagos por países latino-americanos para empresas estrangeiras. Um valor superior ao PIB de países como Nicarágua e Haiti. Os acordos de ISDS funcionam da seguinte maneira. Se um governo reduz tarifas de luz durante uma crise econômica, por exemplo, empresas multinacionais como a Enel podem pedir indenizações financeiras a partir de processos julgados em tribunais privados no exterior. Para entender como esse mecanismo pode ser usado na crise atual, a gente conversou com a Cecília Olivet, cientista social especializada em regimes internacionais de investimento. Nos últimos meses, ela teve contato com diversos escritórios de advocacia que defendem as multinacionais. E foi mais ou menos isso que ela ouviu. Más de una decena de bufetes de abogados especializados en el arbitraje internacional de inversiones comenzaron a publicar anuncios para sus clientes, a organizar webinarios donde anunciaban, y yo diría con entusiasmo, que las medidas de emergencia en respuesta a la COVID-19 que los gobiernos alrededor del mundo estaban tomando iban a dar lugar a un boom en las demandas de inversores extranjeros ante tribunales internacionales de arbitraje. Y por lo tanto están esperando que esta nueva crisis que vivimos hoy abra de nuevo una oportunidad para grandes ganancias. Com os impactos sociais e econômicos causados pela pandemia de Covid-19, governos vêm implementando políticas de congelamento de tarifas e isenção de pagamentos, como forma de garantir que a população siga acessando serviços essenciais como água e luz. Já na área da saúde, alguns países passaram a demandar a utilização temporária de leitos em hospitais privados e a quebra de patentes de insumos médicos e testes. Ninguém duvida que esse tipo de medida é essencial para combater uma crise como essa. Mas com o colapso econômico que se desenha no horizonte, empresas que tiveram seus lucros reduzidos por intervenções emergenciais podem aproveitar o momento para maximizar seus lucros. E o principal mecanismo para isso é o ISDS. Nos últimos 25 anos, ao menos 170 processos de ISDS foram movidos por transnacionais contra países latino-americanos. Nesse período, 70% das ações tiveram decisões que beneficiaram as empresas, gerando prejuízos bilionários para os governos locais. Em países como a Argentina, cerca de 9 bilhões de dólares já foram drenados dos cofres públicos para o pagamento de ações desse tipo. Um montante que seria suficiente para construir mais de 30 mil leitos hospitalares no país. Ao redor do mundo, governos tentam solucionar os problemas econômicos e de saúde pública causados pelo novo coronavírus, discutindo ações emergenciais para minimizar os impactos da epidemia.
É difícil saber quais serão as consequências de longo prazo da crise. Mas olhando para a estratégia que se desenha nos escritórios de advocacia das multinacionais, a prioridade das grandes corporações deve repetir um enredo que já foi visto no passado. E nesse cenário, quem sai ganhando, como sempre, são os seus acionistas. Gostou do vídeo? Ele foi produzido pela Internacional de Serviços Públicos, em uma parceria editorial com o Le Monde Diplomatique Brasil. A produção foi feita com base em um estudo publicado pela ISP sobre como a pandemia pode se tornar um grande negócio para empresas transnacionais. Para saber mais sobre o assunto, acesse o texto. O link está disponível na descrição desse vídeo.